Na verdade, quando a gente estuda heredograma, nós precisamos entender e procurar um ponto-chave nele para a partir dele a gente começar a interpretar. Então, que ponto-chave é esse? É procurar um casal que sejam iguais, mas que desse casamento tenha um filho diferente. Tá? Então, eu procuro os casais e vejo quais são aqueles que são iguais, mas deles nascer um filho diferente. Então, o primeiro que nós temos são esse. O casal 1 e 2 teve esse filho diferente, porque eles não são afetados pela característica, mas, no entanto, tiveram um indivíduo que é afetado, que é o indivíduo 2. O segundo casal é esse, que é o casal 5 e 6, que tiveram um indivíduo afetado por tal característica, estão vendo? O indivíduo 6, certo? Se eu analisar todo o heredograma, eu só vou perceber que só existem esses dois casais. Então, quando a gente encontrar esse casal que é igual, mas tem filho diferente, nós vamos interpretar que esse casal é heterozigoto e esse filho é recessivo. O filho que é diferente vai ser recessivo e o casal vai ser heterozigoto, tá? Dominante, heterozigoto, tá? Porque se eles fossem recessivos, eles precisavam ser pintadinhos e eles não são pintadinhos. Eles são branquinhos, né? Pelo heredograma. Então, eu já entendi que eles são heterozigotos, tá? Então, esse outro casal 5 e 6 é do mesmo jeito. Eles são heterozigotos e tem esse filho recessivo, tá? Então, a partir daí, eu percebo que todos os indivíduos que são afetados, os pintadinhos, são recessivos. Então, eu preencho todo o heredograma. Aonde tiver indivíduo afetado, eu vou botar o azinhazinho, porque eles são recessivos. E a partir daí, eu vou começar a preencher os genótipos dos indivíduos que estão faltando, porque está faltando o genótipo do indivíduo 1, do 3, do 4, do 1, do 2, do 4 e do 5, porque os outros eu já preenchi. Então, vamos começar por esse aqui. Esse indivíduo 3. Por que foi que eu botei um azão e um tracinho? Por quê? Porque ele não está pintadinho. Então, se ele não está pintadinho, eu sei que ele é dominante, certo? Porque os pintadinhos eu já identifiquei que eles eram recessivos. Então, se ele é dominante, esse cruzamento que é do pai dele, o pai é 1, a mãe é 1 e o pai é 2. É esse cruzamento que está aqui do lado, azão azinho versus azão azinho. Se eu fizer esse cruzamento, eu vou perceber que só vão nascer azão azão, azão azinho ou azinhazinho. Só que se ele é dominante, a gente não sabe se ele vai ser azão azão ou azão azinho. Então, eu ponho esse traço para identificar. Quando eu vou para o indivíduo 4, é a mesma coisa. Eu sei que ele é dominante, mas eu não sei se ele vai ser azão azão ou azão azinho. Então, eu ponho um azão e um traço. Esse indivíduo 1, ele é o homem, né, casado com essa mulher, azinhazinho. Se eles tiveram o indivíduo 3, que é azinhazinho, então eu já entendo que ele é azão azinho. Ele é dominante, mas ele tem o azinho para mandar para esse indivíduo 3. Já os indivíduos 1 e 2 poderiam ser azão azão ou azão azinho. Então, eu não sei identificar, eu boto o traço. Indo para o outro lado, eu tenho um indivíduo 4 e 5 da geração 3 que eu não estou sabendo o que é. Mas eu sei que eles são dominantes, mas eles podem ser azão azão ou azão azinho. Então, eu preencho e boto um traço. Boto o azão para garantir que eles são dominantes, mas o tracinho, o outro, eu não sei o que é. Bom, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de heredograma um pouco diferente, mas segue o mesmo raciocínio de procurar o ponto-chave. Onde é que eu tenho casal que é totalmente igual, ou seja, o macho e a fêmea são iguais, mas tem um filho diferente deles. Então, eu procuro todos os casais nesse heredograma para tentar identificar onde é que tem esse filho diferente. Então, só olhando aqui, a gente já sabe que é esse casal aqui. O casal 12 e 13, eles são iguais, mas tem um filho diferente deles. Então, eu já aprendi que se o casal é igual e o filho é diferente, que esse filho é 14, quer dizer que os pais são heterozigotos e o filho é recessivo, o filho diferente, tá?
Então, perceba aí que inverteu. Ao invés de ser os pintadinhos, o recessivo, foi o contrário. Os que não são pintados é que são recessivos, tá? Então, todos os indivíduos do heredograma que não são pintados vão ter o genótipo de recessivo, o azinho. Então, eu posso preencher, ó. O 2, o 3, o 5, o 6, o 8, o 9, o 10 e o 11 e o 14, tá? Então, aí inverteu. Então, quem é afetado pela característica, nesse caso desse heredograma aqui, é o dominante, tá? Quem tem essa característica pintadinha aí escura é o dominante, e quem não tem é o recessivo. Agora, vamos encontrar os genótipos do indivíduo 1, do indivíduo 4 e do indivíduo 7, que estão faltando. Vamos considerar agora o indivíduo 1. O indivíduo 1, ele é dominante, então ele tem que ter azão nele. No entanto, eu não sei se ele é azão ou azão-azinho. Como é que eu vou descobrir? Olhando os filhos. Se os filhos têm, algum deles são azinho, então quer dizer que ele tem azinho nele, não é isso que tem que receber da mãe e do pai. Então, ele é azão-azinho. Passando para o indivíduo 4, percebemos que ele é dominante, mas teve filho recessivo, então ele vai ser azão-azinho. Vamos passar agora para o indivíduo 7. O indivíduo 7 é dominante também, mas teve filho recessivo, então ele tem o azão-azinho nele.